O meu nome é Ricardo Ora Carneiro, tenho 45 anos de idade e quero, através deste canal, compartilhar uma experiência macabra que eu tive no ano de 1989, na cidade chamada Sete Lagoas, que fica na região do estado de Minas Gerais. Tinha tudo para ser mais uma noite comum como tantas outras, pois na nossa rua, quando escurecia, a meninada toda se reunia para brincar, pois naquele tempo a tecnologia era mínima. Uns poucos possuíam um videogame chamado Atari, mas celular e internet nem sonhávamos que poderiam existir. Portanto, a rua era o nosso lugar de brincar. Nossa brincadeira favorita era esconde-esconde. Eu, por ser pequeno e magricelo, sempre fui um dos melhores, pois eu conseguia me enfiar em um lugar onde os outros não conseguiam. Com isso, eu era sempre o último a ser encontrado. Naquela noite, eu e um amigo chamado Mateus, que morava em uma casa vizinha minha, resolvemos quebrar uma regra e nos esconder em uma casa antiga que ficava além da cerca, no final da rua, dentro de uma área de mata. Para chegar até a casa, tínhamos que, além de saltar a cerca de arame, atravessar também um matagal por uma trilha de mais ou menos uns 200 metros de comprimento, até que finalmente pudéssemos chegar em frente a tal casa. Quando chegamos em frente à antiga casa, no meio daquela escuridão, eu senti um arrepio e eu tive uma sensação ruim de que algo poderia acontecer. E uma voz falou dentro de mim que era melhor eu voltar e não entrar dentro daquela casa. Nós dois ficamos embaixo de uma árvore bem grande que tinha na lateral e depois de alguns minutos ouvimos passos e vozes se aproximando. Eu imaginei que fossem nossos amigos nos procurando naquela hora. O Mateus falou que era melhor que a gente se escondesse em cima da árvore ou então dentro da casa. Eu preferi subir a árvore e logo após subirmos, os barulhos de passos se aproximaram rapidamente de onde estávamos. Mas para nossa surpresa e espanto, os barulhos vinham de uma outra estrada e não da trilha. E quando conseguimos ver quem estava chegando na casa, constatamos que não se tratava de nenhum dos nossos amigos. Era um grupo de pessoas completamente diferentes de tudo que eu já tinha visto. Sinceramente, parecia que tinham saído de um livro de terror. Aquelas pessoas eram muito estranhas. Pela forma como caminhavam, pareciam estar em transe ou algo do tipo, pois entoavam algumas palavras que se repetiam por várias vezes em uma língua totalmente desconhecida. Graças a Deus eles não perceberam que Mateus e eu estávamos escondidos na árvore e passaram direto e entraram na casa um a um. Quando não havia mais nenhum deles do lado de fora, eu não pensei duas vezes. Desci rapidamente da árvore e saí correndo junto com Mateus para a nossa rua. Chegamos lá ofegantes, com o coração acelerado e a adrenalina lá em cima, e contamos aos nossos amigos o que o Mateus e eu havíamos acabado de ver na casa velha do bosque. Foi então que um dos meninos que brincavam conosco, chamado Cristiano, teve a infeliz ideia de ir até a casa para investigar o que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Pois quando se tem 12 anos de idade, nenhum menino quer parecer medroso ou covarde. Por isso, mesmo morrendo de medo, eu disse que se a turma fosse, eu também iria. Então pegamos algumas lanternas. Um dos meninos pegou um facão e o outro uma faca de pesca do pai dele, que parecia com a faca do Rambo, e voltamos para a casa onde tínhamos visto aquelas pessoas. O combinado era não falar nada para os nossos pais, pois a casa onde nós iríamos ficava dentro de uma área particular, e caso os nossos pais soubessem, a surra era certa. Depois de alguns minutos,
Chegamos novamente perto da casa e, ao nos aproximarmos, vimos que não havia nenhuma luz acesa ou qualquer sinal de que alguém estivesse lá dentro. Por isso eles começaram a falar que tanto eu quanto Mateus estávamos inventando aquela história, mas como a gente já estava a poucos metros da casa, o Cristiano propôs que entrássemos para ver o que havia lá dentro. Eu falei que era melhor não fazer isso, e na hora começaram a me chamar de medroso. Então, mesmo contra minha vontade, eu entrei junto com eles na casa. Como eu era bem pequeno, eu passei por um vitrô que ficava na parte dos fundos, e depois eu abri uma janela por onde os outros 6 passaram. A casa estava toda suja, com teias de aranha e poeira, e pelo visto, há muito tempo ninguém colocava os pés lá dentro. Mas isso era impossível, já que horas antes, Mateus e eu vimos várias pessoas entrando nela. Na sala da casa havia uma escadaria que levava para o primeiro andar. Fomos subindo com cuidado, pois a cada passo a madeira rangia e estalava, como se fosse quebrar devido ao nosso peso. No andar de cima havia um corredor comprido, cheio de quadros antigos e pintados em preto e branco. Porém, quando eu passei por um deles, eu tive a nítida sensação de que uma das figuras se moveu. Eu dei um grito muito alto e as minhas pernas amoleceram. Eu me sentei no chão e comecei a sentir falta de ar. Os meus amigos não entenderam o que havia acontecido, mas quando foram me levantar para sairmos de lá, escutamos vários passos que vinham do andar de baixo. Quando o Cristiano correu para a porta da escadaria, ele viu que no começo dela, na parte de baixo, havia uma sombra parada, olhando para ele. Ele então focalizou com a sua lanterna e viu como se fosse uma pessoa, porém, ela era feita de fumaça que acabou se dissipando no ar. Ao ver aquilo, ele voltou correndo para o final do corredor, gritando de medo. Sem saber o que fazer, eu ainda não conseguia caminhar, mas na hora do desespero, cada um foi para um quarto. Eu acabei ficando lá caído no chão. Eu não sei como, mas eu consegui reunir as minhas forças e me levantei, e em seguida eu entrei em uma porta que me levou para dentro de um banheiro velho. Eu me tranquei lá dentro, e como uma das lanternas havia ficado no corredor, ela acabou iluminando parcialmente o ambiente. Com isso, foi possível ver através do buraco da fechadura que de dentro dos quadros havia saído um tipo de fumaça esbranquiçada que cobriu todo o corredor em poucos segundos. Aquilo foi assustador. Eu segurei o choro, não movi um músculo sequer e consegui até ouvir as batidas do meu coração, que naquela hora estava muito rápido, ao ponto de eu começar a ficar zonzo. Mas o pior ainda estava por vir, pois aos poucos a fumaça que havia saído dos quadros foi se materializando e assumindo forma física e aparência de pessoas. Foi nesse momento que eu fui para o fundo do banheiro, me sentei no chão e coloquei a minha cabeça por entre os meus joelhos. A partir daquele momento, eu comecei a ouvir vozes e sons, como se o corredor estivesse com várias pessoas andando de um lado para o outro, pois era possível ouvir os barulhos dos saltos e solados dos sapatos sobre o assoalho de madeira. Mas depois de alguns minutos, eles foram se afastando, como se estivessem descendo a escadaria da casa. De repente, tudo ficou em um absoluto silêncio. Vagarosamente eu abri a porta e vi a lanterna que estava caída no chão, e para não fazer barulho, eu saí de mansinho pelas portas chamando os meus amigos, mas não encontrei nenhum deles. Eu me enchi de coragem e fui descer a escadaria. Iluminei o caminho com a lanterna, mas quando eu cheguei no andar de baixo, era como se eu estivesse em um outro local enorme,
bem maior do que a casa no qual eu havia entrado. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia encontrar a saída. Eu entrava em um cômodo e parecia passar para outro, como se fosse em um imenso labirinto. Então me desesperei novamente. Era como se tudo aquilo fosse um pesadelo que não terminava nunca. Comecei a chamar bem alto pelos meus amigos. Eu gritava e chorava e ninguém respondia. Eu estava realmente sozinho dentro daquela casa, mas eu não sabia como fazer para ir embora. De repente, uma bola de luz apareceu e foi tão forte que eu não consegui enxergar nada. Ela se aproximou de mim, porém não emitia calor que me queimasse, dando-me até uma sensação de paz e alívio. E aos poucos eu acabei adormecendo. Eu acordei horas depois ouvindo gritos das pessoas da rua me procurando. E quando eu abri os meus olhos, misteriosamente eu estava no meio do matagal. Eu não me lembrava de como eu cheguei ali. E o pior foi que os meus amigos me disseram que quando eu passei pelo vitrô e abri a janela, automaticamente saí correndo da casa desesperadamente. Algumas pessoas acham que foi alucinação, mas eu tenho plena consciência de que tudo aconteceu de verdade. No entanto, eu não tenho como provar nada. Depois disso eu fiquei recluso, e o único que viu aquelas pessoas além de mim foi o meu amigo Mateus. No entanto, pouco tempo depois, a família dele acabou se mudando para Belo Horizonte e nunca mais tivemos notícias deles. Boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se, ative o sino das notificações. Se tiver alguma história, mande para a gente. Muito obrigada a todos. Até a próxima reunião do Clube do Além.